Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio do Mate com a Nutri. Eu sou Michele Paim, nutricionista. Acredito que boas conversas regadas a um bom mate sempre faz muito bem, né? E a ideia do podcast é exatamente essa, assim, que vocês tenham a oportunidade de escutar, ter essa escuta, né? Ter essa acolhida e que vocês tenham a oportunidade de ter essa informação sobre saúde, um podcast todo organizado e pensado para as mulheres, né. E estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, Pamela Ritter, né, que é fisioterapeuta, minha colega, né, quem eu tenho um carinho muito grande de dividir a minha vida aí, uns 11 anos, né, Pamela, 11 anos di juntas. dividindo a vida. Então, aproveitem esse momento, façam um bom mate. Quem não gosta do mate aí, faz um cafezinho. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul, né, Pamela? Nós temos muito essa questão, assim, cultural de ter uma boa conversa acompanhada de um bom mate, né, Grandes ideias surgem grandes com ideias, não se não com está mate. acompanhada de uma não tem uma companhia a pessoa, mas está ali naquele momento de reflexão, então o mate ele tem Esse esse intuito. intuito, né. E unindo mate, pessoas importantes, pessoas, queridas e informação. Informação humanizada, informação de qualidade, informação sobre saúde, que é algo que nunca é demais, né, Pamela? Então, se tu puder te apresentar, enquanto isso eu vou tomando meu mate aqui. Olá. Então, Michele, primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pelo convite, dizer que esse projeto é a tua cara, Ai, viu? porque um chimarrão, um mate bem, tranquilo, assim, com uma conversa bacana, acho que o objetivo está já no começo sendo atingido, assim, porque a gente falar sobre saúde é muito importante. E para a gente começar então, eu vou me apresentar para quem me acompanha nas redes sociais, né, ou que está chegando também, a gente aproveita as redes para poder passar as informações e esse é um momento muito importante para isso. Eu sou a Pamela, né, eu sou fisioterapeuta, sou formada há 15 anos, nem parece, mas o tempo passa. E para resumir um pouco a história, eu comecei trabalhando com na verdade entrei na fisioterapia querendo a parte da estética. E, passado esse período, eu comecei a trabalhar e me apaixonei por área de reabilitação, que era tratamento de coluna. Depois, acabou chegando na minha vida o pilates, onde eu dei aula por 10 anos, e precisei, por não dar conta de fazer tudo, precisei passar, né, os alunos e as turmas, tudo para a Daiane, pra colega que atende, né, perfeitamente os alunos, né, que seguiu dando continuidade a tudo que a gente já fazia. E aí me dediquei a trabalhar com só a área de reabilitação, osteopatia, que era a minha área que eu trabalhava, e trabalho ainda. Mas, hoje o nosso assunto aqui é sobre tontura, e o que que isso tem a ver, né, com tudo. Na verdade tem muito a ver. Na verdade a Pamela, nós esse convite foi feito, assim, com muito carinho, porque muito da dos temas que a gente vai tratar aqui no podcast são temas que a gente escuta aí no dia a dia no atendimento, né. Então, são muitas mulheres que se queixam, dor de cabeça, tontura, vertigem, e muitas vezes existem muitas dúvidas com relação a isso, né, Pamela. Muitas, muitas. Então por isso eu fiz esse convite, que hoje a gente corre tanto, né, e muitas vezes a gente não se dá conta de coisas simples. Não, e muita informação também, né, que a gente tem, então é uma chuva de informações e às vezes a gente acaba se perdendo por onde ir. Então isso também ajuda É, bastante. então eu acho que esse tema vai enriquecer bastante, assim, o podcast, porque a gente precisa realmente trazer essa informação, assim, o que que é, né, o que que é a vertigem, o que que é a tontura, o que que é a dor de cabeça, como é que a gente, vai diferenciar uma da outra, e e como que tu entrou nisso, né, Pamela? Na verdade a gente precisa também entender como que a Pamela chegou nesse ponto aí, porque na verdade tu tá se especializando, né, Exato. cada vez mais nessa área. Então foi assim, como eu estava comentando,
Trabalhei 10 anos com pilates, depois tive que largar, e aí trabalhando, me dedicando só à área de coluna. Eis que um dia, meu esposo, já vinha sentindo tonturas há uns 2 anos, mais ou menos, e ele disse pra mim assim: "Pamela, não aguento mais tomar remédio", porque ele tomava remédio para labirintite, segundo ele, labirintite. E ele disse: "Por favor, não é possível que não tenha um tratamento, não é possível que com tanta evolução de tantas coisas tenha tratamento para tudo, mas não para isso". Ele fala e aí ele começou a pesquisar, pesquisar, ele disse: "Pamela, tem uma área na fisioterapia que trata", e eu disse: "Sim, fiz vestibular". E ele: "Por favor, se especializa nisso que eu não aguento mais". E foi uma área que eu nunca imaginei, assim, né, de fato trabalhar. Só que a vida nos surpreende e as coisas vão acontecendo. Então eu acho que nada é por acaso. Tudo existe um propósito, né. E de fato, acabei que disse pra ele, eu digo: "Ok, vamos fazer então", e fui por ir, achando que seria, né, uma especialização a mais, assim, porque eu acho que sempre quando a gente está se atualizando é uma coisa importante. E inclusive uma das coisas que tem na minha área de reabilitação de coluna e tratamento, por exemplo, de cervical, né, também tem a questão de tontura, então seria uma ferramenta que a gente tenha mais de trabalho. E eu acabei me apaixonando. Me apaixonei, assim, de cara. Não é falar da boca pra fora, foi de fato. E aí fiz, e cheguei na clínica e disse: "Bom, vamos então". E aí a gente fez avaliação, fiz tudo direitinho, tratou e ficou super bem. Então o Marcel foi tua cobaia. Foi minha cobaia. E já E foi deu deu tudo tudo certo. certo. Então ele mesmo ficou impressionado, ele disse: "Eu vou fazer o teste, no outro dia eu vou acordar e vou ver", e realmente ele há 2 anos tomando medicação, e a gente sabe que não é que a medicação ela não é boa, eu acho que todo mundo que precisa tem que fazer o uso, mas quando, né, é necessário, quando se faz necessário. Então, uma pequena porcentagem, isso eu já vou falar também no decorrer do nosso papo aqui, quando que se faz necessário o uso da medicação para tontura, né. Então mas a minha história foi mais ou menos assim, eu entrei na área da reabilitação vestibular, por acaso, só que nada é acaso, e me apaixonei e de lá para cá já são muitos pacientes já, que a gente está ajudando e é muito gratificante. Tem coisas que não tem preço. E ver os pacientes entrando de uma maneira, literalmente saindo de outra forma, para mim é fantástico. É, isso é a É fisioterapia isso, por isso é amor, né, saúde, eu sempre né? digo, né, Isso é é a saúde. fisioterapia por amor. Pamela, e, na verdade uma dúvida que eu acho que eu tenho e muitas pessoas têm com relação a isso, o público feminino apresenta um número maior Sim, de casos? sim. Existe essa questão. As mulheres acabam tendo uma porcentagem grande, às vezes, em cima de algumas questões. Então, assim, o público feminino tem uma tendência maior a ter tonturas, vertigens, labirintite, por várias questões, por várias razões, e a gente pode falar sobre isso no decorrer também do nosso papo, mas uma das coisas mais importantes que a gente poderia falar são as alterações hormonais, são um fator como estresse, ansiedade, né. Hoje um assunto que está muito, forte, não só em mulheres, mas na população em geral, que é a depressão. Então tem muitas coisas relacionadas, né, sistema nervoso central, nossa cabeça, nosso corpo está completamente ligado. Então eu sempre falo assim, que a gente nunca pode tratar o paciente por segmento, né, inclusive isso já é um princípio da osteopatia, né, que a gente fala que uma lesão ela nunca está sozinha e nunca está ali, ela pode vir de outros lugares também. Então nosso corpo é muito inteligente, ele trabalha em conjunto, e a gente tem que pensar em conjunto, por isso que eu sempre falo, o paciente é único e a gente tem que tratar como um todo. Então a parte de reabilitação vestibular, da mesma forma. E é importante sempre a gente abordar a questão da individualidade, né. Sim, Existe uma individualidade biológica, sim, os seres são únicos, e sim. aí a gente vai, manejando, né, cada uma Exato, dentro da sua área, exato. para que a gente consiga, com a intenção, assim, a gente trabalha, a gente trata, mas nós trabalhamos muito com a questão de prevenção, né, Pamela. Sim, Então, é importante a gente, se a gente não consegue, prevenir o diagnóstico em si, a gente vai buscar prevenir as, reações, né, exato. ou minimizar os sintomas. E eu acredito que na labirintite, vertigem, dor de cabeça, Mesma forma. a seja esse o manejo, né. Michele, eu sempre falo isso para os pacientes, quem já passou por mim no consultório sabe. Eu sempre falo assim: "É muito mais fácil
e mais barato a gente prevenir do que depois correr atrás do prejuízo, né. Então, quando a gente fala de saúde, principalmente, eu sempre falo assim: "Nosso corpo é tão inteligente que ele nos dá sinais". E a Sim. gente tem uma mania ou pela correria do dia ou enfim, a gente acaba dizendo: "Não, mas eu achei que ia passar". Isso eu escuto, assim, no consultório praticamente diário. "Eu achei que ia passar, achei que ia passar". E o que seria pouco, que seria simples, né, vai se agravando, vai se agravando. E aí, às vezes, né, Eu tem sempre recurso. digo, o nosso corpo tem uma capacidade adaptativa, né. Sim, E dentro dessa capacidade adaptativa, às vezes a gente não passa desapercebido os sinais. tem tudo Então o isso. corpo vai dando sinais e a gente vai meio que E a gente não tem tempo, driblando. né, a gente Não, corre, principalmente as mulheres, nós que nem a gente estava falando. A gente é mãe, a gente é esposa, a gente é filha, a gente é profissional, então empreendedora empreendedora, então a gente está sempre e tem que estar correndo. conectada. E vai treinar, e tem que cuidar da saúde física, mental, emocional, então assim, a gente precisa se atentar a isso. Eu entendo, assim, que às vezes é pesado, mas justamente por isso que a gente está tendo esse momento agora aqui, né. Por isso que, eu achei incrível a tua ideia de fazer esse podcast, por justamente isso, para a gente conseguir se ouvir, para a gente se identificar, de repente alguém que está assistindo agora pode olhar e dizer assim: "Nossa, mas eu tenho passado por isso, vou procurar, buscar ajuda". Então acho que isso faz todo sentido. Tá, e o que que tu tens, assim, o que que tu me traz sobre a labirintite? Primeira coisa que eu poderia te dizer, assim, inclusive, eh, falar, porque é o que eu escuto no consultório, é um primeiro mito, assim, que muitas pessoas chegam e sentam assim, eu pergunto, né: "O que que te traz aqui? O que que aconteceu?". "Ah, eu tô com labirintite". Eu disse: "Então vamos organizar as coisas. Primeira coisa, tu sente tontura bastante tempo durante o dia? Independe de posição da cabeça? Como é que funciona?". "Não, é bem rapidinho". Então, primeira coisa que a gente tem que entender, isso não é labirintite. A labirintite, ela é a inflamação do labirinto. O labirinto, ele é um sistema que está dentro do ouvido interno e que ele é um dos componentes responsáveis pela tontura. Então, a gente tem três, que é o labirinto, propriamente, que nos dá a sensação de posição no espaço. A gente tem os olhos, né, que é a visão, que a gente, quando organiza, foca a visão, a gente consegue se manter ok no espaço. E a propriocepção, que é musculatura mesmo, que nos deixa em pé. Então, a gente tem esses 3 sistemas que tem que funcionar legal para a gente tá bem sem sentir a tontura. Sim, A labirintite é a inflamação desse labirinto. Só que o que que acontece? Menos de 5%, menos de 10% dos casos que é labirintite. É muito difícil que seja. Então, a gente tem associado como problemas, né, de tontura, associada à reabilitação do labirinto, outras questões, que são os famosos cristais soltos, hipofunção vestibular, ou seja, o nosso labirinto ele também precisa ser estimulado, assim como nossa musculatura. Então eu sempre falo assim, nos testes que a gente faz, a gente avalia para ver se ele está funcionando bem. sim. Então a gente pensa assim, musculatura precisa de força para trabalhar, o labirinto precisa de estímulo. Então é isso que a gente faz. Então a gente faz a avaliação para ver o que que acontece. Então, na avaliação a gente pode perguntar para os pacientes: "Como é que é essa tontura? Ela acontece quando tu movimenta a cabeça? Quanto tempo que dura essa tontura? É uma rotação rápida?". Então isso tudo vai nos guiando para a gente fazer um diagnóstico correto, né. É, e é muito importante, assim, que ao começarem a surgir os sintomas, a gente já tem que Sim, buscar, né, sim, as alternativas. sim. Porque só que o que que é a grande questão de tudo isso? É que muitas pessoas, inclusive outros profissionais de saúde, não sabem, né, da importância da fisioterapia nesses casos. Muitos pacientes, inclusive eu já atendi paciente que veio do pronto-socorro, achando que estava tendo um AVC, achando que estava tendo um infarto, achando que ia morrer, porque a tontura era horrível, vomitando, passando mal, porque quem tem a tontura é um quem tem a crise dos cristais que a gente fala, né, os otólitos que ficam soltos no labirinto, e eu já daqui a pouco explico como é que funciona. Ele chega com um mal-estar absurdo. Então, muitas pessoas acabam indo para a emergência, né, porque não conseguem ficar em pé, dá uma dor de cabeça, enxaqueca, vômito, náusea, é uma coisa muito ruim, realmente. Então, a gente consegue resolver de uma forma bem simples, mas por isso que eu sempre falo, a gente precisa de uma avaliação
bem feita, uma avaliação adequada para a gente conseguir chegar no resultado e conseguir tratar e ajudar esses pacientes, né. Sim, observar o contexto, né. Observar o contexto, porque também nem tudo também vem do labirinto. Aí a gente entra numa outra questão, né, porque tem as tonturas relacionadas à coluna, né, então a gente tem Sim, por isso que eu falo assim, eu preciso conversar com o paciente, eu preciso entender. É muito mais da gente ouvir e saber e montar o quebra-cabeça para poder nos ter o norte, né, do que simplesmente não, é labirinto. Não, a gente tem questão de coluna, a gente tem a questão alimentar, que depois a gente pode falar, a gente tem sim. um monte de coisas, parte hormonal, É, estresse, então, na ansiedade. verdade, quando a gente pensa, assim, em fatores, né, Hum, os fatores que causam a labirintite são muitos, né. são muitos. E a gente claro, por que que a gente trouxe esse tema, né, porque as mulheres adultas acabam se acometendo demais. Sim, E é exatamente no período que elas estão teoricamente elas estariam mais produtivas no trabalho, na vida pessoal, enfim, e acabam que se limitam às suas atividades, limitam às suas tarefas, em função dessa dor, né. Então a gente por isso esse tema, sim. né. E uma coisa, assim, bem importante, né, Michele, a gente sabe que, para além de tudo isso, das mulheres terem a questão dos idosos também, porque o que que acontece? Uma tontura, ela causa muitas limitações na vida das Sim, pessoas, né. Então imagina uma mulher que está trabalhando, aí ela daqui a pouco levanta de manhã cedo, tudo rodou, ela não consegue levantar, não consegue trabalhar, e ela tem filhos pequenos. sim, E é, aí tem toda a rotina de uma casa, tem o almoço, tem que levar para a escola, tem que buscar, tem que levar, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí imagina pegar um carro e dirigir, tonta. Imagina, hã, uma pessoa com mais idade perde o equilíbrio, cai. As fraturas, né, que a gente fala nos idosos. O quanto que isso impacta a vida, né, das pessoas, o quanto que isso é grave, né. Então eu sempre falo assim, a reabilitação vestibular ela é super importante, ela faz parte do processo de prevenção também, e por isso que a gente sempre tenta, eu nas redes sociais acabo falando, né: "Gente, tontura não é normal, ela tem tratamento", porque de fato é. Inclusive muitos profissionais da saúde, eles não indicam, porque não têm o conhecimento também. Então assim, a primeira coisa: "Ah, tô tonto, toma medicação", né. sim, Então, a medicação, ela é essencial, ela é necessária quando o paciente está com labirintite, que é o processo de inflamatório do labirinto. que é no caso agudo. Quando não é, que é aquela tontura que o paciente movimenta a cabeça, e aí da tontura ele fica paradinho e a tontura passa, pode parar de tomar medicação, porque aí outras coisas relacionadas que não labirintite. Então a gente tem cristais soltos, hipofunção vestibular, migrânia vestibular, aí a gente tem outras 1000 possibilidades dentro disso. Mas aí, como eu estava falando para ti, é muito importante a gente tratar, porque o que a tontura impossibilita na vida das pessoas é muito muito sério. Sim, Então, atividade física, eu já vi muitas pacientes que chegaram e falaram: "Pamela, eu tive que parar de fazer atividade física, porque eu não consigo movimentar a cabeça. Eu não consigo". Semana passada atendi um casal e os 2 correm. E ele não conseguia olhar rápido para os lados para ver se vinha carro, porque estava com tontura, então ele tinha que fixar o olho e correr reto, e ela organizando ele. Então, assim, tem muitas coisas que vai atrapalhando, né. Eu acho que muito muito mais do que propriamente a tontura é o tanto que ela limita a vida das pessoas, e só quem sim, sente, né, para sim. poder saber o quanto que isso é incapacitante. E o quanto é simples da gente tratar. E aí? Vamos tomar um mate Vamos tomar um ou mate. vamos tomar um matezinho, Tô né. seca já. Tá, e aí? Então, primeira coisa que eu queria, assim, deixar bem claro, que nem toda tontura ela é labirintite, tá. Sim, isso é importante. Isso é a primeira coisa, Daí já calma um pouco, que né. já calma e a gente já exclui a possibilidade, né, das medicações à toa. Existem muitas causas, né, e a gente pode falar, de várias. Então, o que que pode causar tontura? Alteração hormonal. Pena que eu não trouxe o meu labirinto gigante para mostrar.
Mas o labirinto, se vocês forem olhar, ele tem 3 canais, tá. O que que acontece? Dentro do labirinto, o labirinto ele tem que ficar dentro, o labirinto não, desculpa, os cristais, para não se soltar, eles têm que estar dentro, que eu chamo da casinha deles, né, que é o utrículo, eles têm que estar lá dentro bonitinho. Quando a mulher tem uma alteração hormonal, passou por estresse, ansiedade, alterações hormonais, enfim, esse cristal ele precisa estar grudadinho ali dentro. Ele, por essa questão de alteração, ele muda o sistema dele e fica mais líquido e se solta. Aí ele vai para esses canais. Quando o paciente mexe a cabeça, o cristal que fica solto lá dentro bate, dá a tontura e dá toda essa bagunça. Então, a gente tem que saber que existe manobra para isso. A gente consegue fazer, na avaliação, a gente já consegue identificar se é cristal solto, se não é, se for hipofunção, enfim, a gente vai organizando. E e entender que nem eu falei para vocês, né, tem tratamento, tem como a gente organizar isso de uma maneira simples, com avaliação, tá. Uma coisa, assim, que muitas pessoas acreditam que labirintite não tem cura, né. Eu até separei algumas coisas, assim. Quem tem tontura precisa ficar parado? Na verdade, ficar parado é o que fica mais estável, né. Por isso que eu falei para vocês, quando a gente fica mais quietinho, fixa o olhar, a tontura calma, movimenta a cabeça, volta a tontura. Sim. Então a gente faz as manobras para que os cristais voltem para dentro do utrículo bonitinho e a gente vai organizando. Hã, tontura é normal da velhice, então é um mito, isso eu sempre falo, independe da idade. A tontura ela não é normal. E hoje a gente já atende pessoas com labirintite muito cedo, Jovens, né, jovens, né. jovens, sim, jovens. Não é que os homens também não têm, tem, mas o número acomete mais nós mulheres, Nós mulheres. infelizmente. Uhum. Mas como a gente estava falando, o nosso corpo ele é muito adaptativo. Sim. E tu sabe o que que eu escuto muito, Michele, assim, muitas pessoas já se reorganizam na tontura. "Ah, eu já cuido para me movimentar, Para evitar. eu caminho devagarinho, eu fixo meu olhar e eu vou convivendo com ela". Gente, não precisa, sabe, quando eu vejo os pacientes chegando e falando assim: "Ah, eu tô há 2 anos com tontura". Eu atendi uma paciente que estava eram uns 2 anos e meio, mais ou menos, com tontura. E ela disse que não acreditava que pudesse ficar sem. E hoje, graças a Deus, ela tá sem tontura. Ela me mandou mensagem, então, assim, isso é muito gratificante, É, isso é né. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é que, de fato, não aceitem tontura, porque tem tratamento. não Não é é uma coisa normal, assim, ó, não não, é aham, normal. Se vocês entrarem lá no Instagram, eu vou falar toda hora até cansar. Perdeu o Tontura equilíbrio não é normal, não é normal, a tem gente alguma coisa que tá tem alguma coisa errada. Então, assim, caminhar na rua, tá caminhando na rua do lado de uma pessoa e sente que tá se batendo, caminha mais para um lado. Isso é muito comum dos pacientes relatarem, né. Então já são sinais que esses pacientes vão dando aos poucos durante o dia e que vai nos levando nessas informações que eles nos trazem, que nos facilitam o diagnóstico também, né. Então, isso é uma questão, hã, importante. A questão do sono, dormir é muito importante, sim, né. Então a gente tem um sono reparador, um sono tranquilo, uma alimentação é, balanceada. eu tenho que me cuidar, porque senão eu vou começar a falar aqui. Pode Na falar. verdade, quando a gente pensa, assim, em buscar um pouquinho de qualidade de vida, né, Pamela, então todos esses pontos que tu citou aí, são comportamentos que a gente pode, buscar para se sentir um pouco melhor, né. Claro, E dentro da labirintite mesma é a mesma coisa, situação, né. mesma Os situação. teus hábitos alimentares, o teu a tua o teu grau de atividade, de movimento que tu desempenha ao longo da tua vida, vai ou, facilitar esse processo, ou vai diminuir essas questões adaptativas, ou vai intensificar. Então quanto mais a gente busca, assim, com relação à alimentação mesmo, tem muitos pontos que são determinantes, né, uma alimentação muito gordurosa, muito cheia de açúcar, uma alimentação desregrada, tu não ter uma rotina alimentar, te predispõe a desconforto gástrico vai ter uma relação direta com a questão da dor de cabeça. Então, quando a gente pensa em melhorar de um modo geral, é exatamente isso, né, é fazer pequenas
escolhas no dia a dia, reduzir o consumo do álcool, né, reduzir o consumo do açúcar, reduzir o consumo da gordura. E aí a gente entra na questão, né, da o acúmulo, né, de doces que as pessoas acabam comendo, que é um fator importante, resistência insulínica com todas essas questões, alterações hormonais que vão acabar impactando. Então, por isso que Sim, a gente fala que é sempre um ciclo, né, um contexto, uma coisa vai dependendo da outra para as coisas funcionarem bem. Sabe que uma das coisas que fala, né, que falam sobre alimentação, é a questão do café, né. Na literatura hoje se fala que não tem tanta relação da cafeína com a tontura. Porém, o que eu vejo aqui, que praticamente 100% dos pacientes que já passaram por aqui, eles são adeptos do café, e o café em algumas pessoas acabam contribuindo para a tontura, e aí agora a né. gente pensa, né, a os estimulantes de modo geral, né, que Sim, você tá com uma disfunção, né, no labirinto, que não deixa de ser, né. sim. Tu me corrige, dona Não, Pamela, mas é isso né. mesmo, é Na verdade, a gente precisa pensar, quando tu faz a utilização do estimulante, automaticamente cafeína é estimulante, sim. vai estimular esse desconforto. Então, eu sempre penso assim, ó, hã, dentro desse contexto a gente precisa tentar manter um equilíbrio, não 100% sem café, né, sem a Sim. cafeína em si, mas que a gente consiga dentro do Achar o equilíbrio, contexto literalmente. encontrar um equilíbrio. "Ah, eu estou Sim. na crise, vou diminuir a quantidade", ou talvez, naquele momento da crise, retirar Uhum. esse item, né. Assim como as gorduras, assim como o açúcar, e tentar manter esse equilíbrio, não precisa, eu sempre Não digo precisa assim, ser tão radical, né. não, né, precisa, a gente tem como E como aí isso ajustar e dentro do aí isso contexto. eu já vou fazer um adendo, isso eu gosto muito da Michelle como nutricionista, porque é justamente isso, é dentro das possibilidades e ela sempre me fala isso, é uma coisa que é legal eu aderi. A gente não precisa de ser radical, a gente vê a rotina do paciente, adapta a alimentação e as coisas se organizam. Eu sempre vejo ela dando muitas estrelinhas para os pacientes dela. Nada demais, não, é bem bom isso. E, na verdade, assim, ó, eu sempre digo que é um paciente de cada vez, né, Pamela. É, E com a labirintite não é diferente, não, né. a gente A gente vai construindo tijolinhos ali, eu sempre digo: "Vamos construir uma parede". só É que tijolinho por tijolinho, fazendo escolhas, assim, e até que o contexto começa a se modificar. Só que tem uma coisa muito importante, assim, de falar também. Os pacientes que têm tontura estão apavorados, com medo. Isso é uma coisa muito certa. Eles chegam, assim, apavorados, com medo, porque não sei se tu já sentiu tontura alguma vez. Né, não tive. É, eu tive muitos anos atrás, uma vez, uma única vez, foi horrível, assim, de deitar e tudo girar. É desumano. Mas assim, é como se fosse uma emergência mesmo, porque a pessoa não consegue ter qualidade de vida, É, e sabe. nós estamos aqui exatamente para isso, né, para que as mulheres, para que as pessoas que estão nos ouvindo de um modo geral, entendam que não precisa chegar nesse ponto. Exato. Que existem, alternativas para evitar que Que isso chegue nesse ponto aí. que isso se agrave. Pamela, vamos, antes de falar da Pamela saindo um pouquinho da profissão, vamos fazer um quadro divertidinho aqui, Vamos, tá. Vamos completar a frase? vamos. Terminou o mate? Tá, Terminei. então vamos lá, antes de eu tomar o meu mate eu vamos? Vamos. Então tá. Então vamos completar a frase, tá. Tontura é Insuportável. o maior erro das pessoas. Achar que tontura é normal, Tá. E o maior mito sobre labirintite? que não tem cura. Ai, ótimo, viu. Todo todo paciente deveria, Procurar tratamento cedo, antes que a coisa, antes que a coisa se agrave. tá. Minha maior alegria, Ah, sem dúvida nenhuma é ver os pacientes, assim, quando levanta da maca: "Passou". aí eu acho que Isso é na muito bom. verdade não é a tua maior alegria, é a nossa maior alegria, Nossa, né. mas assim, é muito bom, porque eles chegam assim, literalmente, Sim. ou
com ajuda, né, porque tem gente que chega nesse ponto, e quando sai bem, não tem preço. E é tão bom, saber que existem pessoas assim como tu, né, Uhum. que acreditam realmente, assim, que com o nosso trabalho a gente acaba sendo ferramenta, né, para as pessoas se sentirem um pouco melhor. E isso é propósito, né. Por Mas isso tu tá aqui hoje, mas eu né. acho, assim, Michele, que a gente tem uma coisa, assim, muito legal, a gente ama o que a gente faz, né. Sim, Eu sempre falo assim: "Eu descanso no trabalho". Eu A gente já passou, acho que todo mundo tem, assim, momentos, né, na vida um pouco mais difíceis, outros momentos, mas em todos eles, assim, quando a gente entra aqui dentro, acho que tu também, porque eu sinto isso, quando a gente entra aqui a gente desliga, porque a gente conversa muito e eu nem é, gosto de falar. Então, assim, é muito bom, é muito bom. bem bom. E agora a gente pode falar um pouquinho da Pamela, né. Saindo da profissão, Pamela, como é que é Vamos. a Pamela mulher, a Pamela mãe, A né, Pamela tá se Pamela melhorando, esposa? a Pamela tá se melhorando, porque quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho Pouquinho o quê? intensa. Entendo. Assim, preocupada. Eu sou uma pessoa muito preocupada, assim, preocupada em todos os sentidos, assim, preocupada com a família, preocupada com meu filho, preocupada com os amigos. Eu, né, gosto sempre de poder ajudar as pessoas. Então, acho que isso é uma coisa já minha, assim. Muitas vezes eu escuto: "Pamela, isso não é teu. Pamela, vai com calma", mas eu não consigo, assim. Então, a Pamela tá passando por uma fase muito boa. Eu vou dizer que agora eu tô numa fase minha, né, comigo. Eu me encontrei. Aos meus 37 anos, eu posso dizer que eu tô, assim, muito feliz. Eu olho pra trás, assim, eu vejo que eu amadureci muito como mãe, né, como profissional. Claro, cheia de erros, cheia de defeitos, mas eu acho que quando a gente para, né, e tenta ser melhor que ontem, melhor que a gente mesmo foi, eu acho que isso é muito bom. E e é isso, assim, eu acho que cada dia que a gente vai se melhorando, vai ficando mais leve a caminhada, né. Maturidade também, eu acho. Ah, viu? E que bom te ouvir falando isso, porque como a gente se conheceu já faz um tempinho, né, então é sempre bom, assim, compartilhar contigo dessas tuas N fases, e tu compartilhar das minhas N fases, né. E hoje a gente tá aqui, tu fazendo parte de mais uma fase, né, Ai, é tão lindo. de mais de mais uma etapa, assim, porque eu acredito, Pamela, que nós, somos capazes de nos fortalecer, Juntas. né. Sim, Fortalecer juntas, entendeu. Eu acho que isso a gente sente aqui na clínica, sim. né, a gente sente aqui no consultório, no meu, no teu, na recepção, então as pessoas sempre, e eu acho que esse é o nosso propósito, o meu propósito, o teu propósito, e acredito que seja o propósito de todas as pessoas que vão passar por aqui, que vão vir tomar esse mate comigo, né. Tão bom, É gente. fazer a diferença na vida das pessoas. E foi muito engraçado porque, uma das minhas ideias, assim, com os 47 anos, era realmente fazer diferença na vida de uma pessoa por dia, né. E isso foi um propósito de: "Tá, quero realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa por dia, eu já vou ficar bem feliz". E daí a coisa foi vindo e Se tornou isso virou tudo, um podcast, um estúdio aqui dentro do consultório, né, onde a gente faz os atendimentos, a gente literalmente. organiza, e com a intenção de foi tão bom sentir isso, fazer a diferença na vida de uma pessoa por dia, que eu resolvi me alastrar, né. E tô contando com vocês aí que estão aceitando o Eu convite. achei ótimo. Quando tu me falou, eu fiquei assim, literalmente, eu fiquei assim: "Hã?". Porque não é fácil, né, tem toda uma estrutura por trás, assim, mas como eu te falei hoje, né, eu acho que se Deus colocou no teu coração isso, é um propósito, não é à toa, e eu acho que é sucesso, assim, porque é justamente isso, a gente, através do nosso trabalho, poder falar um pouco para as pessoas,
que é o intuito da saúde, né, Michele? É a gente falar para as pessoas de saúde. Porque muitas pessoas tratam só doença, 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 tratam depois que a coisa já tá lá. Então, se a gente conseguir conscientizar as pessoas da importância de se alimentar bem, que todo mundo acho que hoje tem mais essa consciência, graças a Deus, né? Fazer atividade física, prestar atenção aos sinais e sintomas do corpo. A gente tem os meios de comunicação para isso. Que bom que as pessoas possam estar aqui, né, nos assistindo até esse momento e poder ouvir tudo isso para que consigam, né, absorver informações importantes. Eu acho que isso vale muito a pena. Então, eu quero te dar os parabéns pelo podcast, que seja sucesso também. Vai ser. Já é, Já é, já é. né, porque sempre o convite foi feito, assim, com todos os convites foram feitos com muito carinho, muito amor, e eu tenho certeza que vocês vão se sentir super à vontade e vão estar presentes Eu nesse tô super. momento. Eu tô aqui, Sim, eu tô em casa, também, eu tô em né. casa. Então, com certeza nós vai receber outros temas, né, Uhum. para vir conversar aqui, A gente vem que a gente e tem muita a gente já tem, graças a Deus, essa bagagem, sim, e não tem porquê, né, não. Eu ficar acho só que aqui. Eu acho que a a gente gente tem tem que compartilhar o que a tem que gente sabe. compartilhar. É isso aí, a gente não precisa guardar, a gente tem que falar, né. Então, quanto mais pessoas souberem da importância, né, disso tudo, eu acho que a gente vai fazendo diferença. Porque a gente vai salvando, literalmente, salvando, né, rotina, salvando o dia a dia, assim, a gente vai organizando, isso é muito bom. E matezinho, né, Matezinho, né, matezinho matezinho. Então, pra gente gente, relaxar. Pamela, uma mensagem, vamos lá. uma mensagem final aí. Hã, eu quero dizer, assim, né, pessoal, que tontura, primeira coisa que eu falo, e isso eu vou seguir falando sempre em todos os lugares, eu vou levar comigo isso, né, falar para as pessoas. Lembrem sempre, tontura não é normal e tem tratamento, tá. Eu gostaria, assim, que todas as pessoas que estão nos assistindo levem isso e passem essa informação adiante, porque muitas pessoas se adaptam, né, como eu falei, então isso não precisa, ninguém precisa conviver com isso. Então, meu propósito hoje é devolver qualidade de vida, né, para as pessoas que passam por esse problema que é tão incapacitante, né, e que as pessoas possam voltar a ter suas rotinas, trabalhar, viajar, fazer atividade física, né, curtir tudo que ter uma vida normal, porque quem passa por tontura, interrompe muitas, atividades do dia. Então, eu quero deixar essa mensagem, né, busquem tratamento, a gente está aqui à disposição, né, para tirar as dúvidas, que vocês levem isso, né, na mente e no coração, que a gente tem como tratar e escutem o corpo de vocês, né, o corpo ele vai dando sinais no dia a dia, e a gente precisa estar um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais atento, né, sair do automático e não deixar as coisas acontecerem, que a gente busque, né, recurso, porque a gente tem, graças a Deus, muitos hoje. É, e um ponto muito importante aí nessa fala, que a gente não pode deixar de citar aqui, no fim vai passando aqui o nosso papo, é muito importante manter a hidratação, Sim, né, para labirintite. A gente sempre fala de alimentação, fala de hábito, enfim, mas é importante, assim, manter a hidratação. E por que que eu tô falando isso, né, porque a gente tá tomando mate, mas a gente tem que manter, tomar aguinha junto, porque é importante manter o corpo hidratado, é isso. né. Pamela, eu te agradeço muito, Eu né, que agradeço o esse papo, eu convite. espero que tu tenha sentido à vontade, eu espero que E super. esse momento tenha sido, hã, muito bom para ti, Foi. né, que tu tenha conseguido, assim, a Pamela fisioterapeuta, Pamela mulher, sair um pouco da correria e conversar com a gente aqui de uma forma bem tranquila, natural, né, É isso aí. e relaxada. E Eu novamente volto a te agradecer e quero te parabenizar de novo. Muito obrigada. Foi ótimo. espero que vocês, tenham aproveitado, né, esse momento. O mate tá aqui, inclusive, quem não conseguiu assistir no momento, né, eu acho que esse vídeo vai